Bom dia, sejam bem-vindos ao ciclo de palestras da pós-graduação do Centro de Formação da Câmara dos Deputados. Nós tínhamos esse espaço, que é um espaço para divulgação de pesquisas em poder legislativo e ciência política, que acontecia no auditório do CEFOR, na Câmara dos Deputados. Com a pandemia, ele foi adaptado para o formato de live, e essa vai ser a última live, o nosso último encontro deste ano. Depois a gente retoma em fevereiro, com a aula inaugural do primeiro semestre de 2021. Já vou deixar aqui para vocês a data, vai ser no dia 22 de fevereiro, e a gente divulga mais adiante a programação. Quem vai falar hoje na nossa palestra online é a Dini Moraes. A Dini Moraes é jornalista na Câmara dos Deputados, na Secretaria de Comunicação, e ela concluiu o mestrado em Poder Legislativo agora no segundo semestre. A Dini vai apresentar um mapeamento inédito sobre as transmissões ao vivo, em vídeo, das sessões plenárias em 35 países do continente americano. Ela mapeou todos os países do continente americano nesse trabalho sem precedentes, A gente tinha antes trabalhos bem mais reduzidos, e vai contar aqui hoje um pouco do que ela encontrou. Eu queria registrar também que a Nádia está aqui fazendo a tradução em Libras, como é o hábito. Obrigada, Nádia, nessas palestras da pós-graduação. E registrar também que o trabalho da Dini foi orientado pelo professor Antônio Barros, do mestrado em Poder Legislativo, e eu tive o prazer de ser a co-orientadora. Eu sou Cláudia Lemos, também jornalista na Câmara dos Deputados e professora no mestrado. Dini, você está com a palavra. A Dini vai fazer uma apresentação inicial para a gente, um resumo bem breve do que foi o trabalho da pesquisa dela, e a gente já está recebendo aqui no chat do YouTube as perguntas que a gente vai passar para ela logo em seguida, fazer uma conversa. A gente fica aqui das 10 até as 11 horas no máximo. Dini, é com você então agora, todos curiosos para ouvir mais sobre o seu trabalho. Bom dia, Cláudia, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo. Gente, eu vou fazer uma apresentação vou tentar fazer o mais conversado possível, eu queria começar falando, na verdade, de onde que saiu a ideia, de fazer esse mapeamento, porque quem trabalha em parlamento deve ter sentido a mesma coisa que eu, sabe? Quando eu entrei na Câmara dos Deputados, em 2011, desde aquela época, eu sempre ouvia comentários sobre a transmissão ao vivo, a transmissão ao vivo de plenária é muito importante, mas tinha uma disputa muito clara entre pessoas que achavam que a transmissão ela tinha que ter explicações para o público e pessoas que achavam que não, que os jornalistas não tinham que falar nada, que o evento ele tinha que ser transmitido tal como ele realmente acontece na prática. É uma disputa muito clara, sabe, entre princípios de comunicação pública, que visa lá o cidadão, para o cidadão entender, e pessoas que acham que a liturgia do momento parlamentar, ela não pode ser maculada, ela não pode ser mudada, porque aquilo ali é um lugar de espaço de fala justamente dos parlamentares, porque eles têm voz, porque eles têm voto para falar naquele momento, e os jornalistas não deveriam interferir. E aí tinha uma conversa muito grande lá no plenário da Câmara, que era assim, o que é feito aqui, esse tipo de transmissão que é feita aqui no plenário da Câmara dos Deputados, ele é único no mundo, é só a Câmara que faz. E aí eu fiquei curiosa, Eu falei assim, gente, mas será que é isso mesmo? Será que ele é a única transmissão que existe desse jeito? Aí eu fui atrás para tentar buscar informações a respeito disso, até para poder argumentar, E não achei nada. Não tinha nada. Tinha um estudo feito pela Commonwealth, dos países da Commonwealth, muito técnico, e tinha também só o levantamento feito de televisões legislativas, mas não tinha nada de transmissão de plenário, O máximo que tinha de transmissão de plenário foi um estudo feito pela Raquel Barreto, no ano de 2018, que ela falou sobre transmissão de plenário, mas não tinha nada comparando as transmissões, nem a do Brasil com outros países, com nenhum outro país. Aí eu falei, não, eu quero fazer uma pesquisa a respeito disso. E aí eu peguei o continente americano justamente porque é o nosso continente e eu queria verificar mesmo se essas realidades todas diferentes, porque os países são muito diferentes em extensão, em população, em realidade econômica, cultural, enfim. E aí eu falei, vamos fazer uma comparação entre os países da América. E foi aí
que nasceu esse estudo acadêmico para poder trazer dados nessa área que eu realmente estavam faltando os dados, né? Aí eu me propus a responder o seguinte: de que forma, né, que os parlamentos estão usando as transmissões ao vivo como forma de transparência, publicidade e accountability também. Foi por essa ótica que eu analisei as transmissões ao vivo. E aí é o seguinte: foram 35 países, como a Cláudia já disse, e esses 35 países têm 55 casas legislativas, porque alguns parlamentos são bicamerais, né, e outros são unicamerais. Eu fiz uma observação ativa das sessões, então foram 172 sessões analisadas, mais de 670 horas de sessão plenária analisada, sob 33 critérios. Aí eu escolhi 33 critérios, a maioria deles técnicos e informacionais relacionados a conteúdo, e durante 7 meses eu fiz essa análise. Além disso, eu também enviei um questionário de pesquisa para todas as casas legislativas, para 55 casas legislativas, para que elas respondessem alguns dados sob o ponto de vista do próprio legislativo, né? E qual foi a grande conclusão? Bom, aí eu vou começar a apresentar alguns resultados, e se ficar chato, vocês me interferem aí, tá? Vocês me chamam aí para eu poder fazer interferências para não ficar tão chato, tá bom, galera? Vamos combinar assim? Vamos lá. Qual foi o principal achado? Bom, a transmissão ao vivo, ela é amplamente utilizada no continente americano, tá? Só não foi verificada em 4 casas legislativas de 2 países. Só não existe no Haiti, que né, na Câmara e no Senado do Haiti, e em Belize. A grande questão é que Belize, por exemplo, eu entrei em contato com o parlamento de Belize, e eles falaram que eles fazem, mas também aí iam dar informações por e-mail, e ficaram de dar e não deram, e eu cobrei, procurei, e nada. Então, realmente esses 2 países são os únicos que não oferecem nenhuma alternativa para a população, para que ela consiga assistir às sessões plenárias ao vivo. E aqui eu quero dar destaque para os países e para as casas legislativas que oferecem todas as modalidades que eu considerei na pesquisa. Eu considerei televisão, né, broadcast televisivo, na internet, YouTube e Vimeo, né, que são plataformas de vídeo, no site próprio, nas mídias sociais, Twitter e Facebook. Alguns países, como eu falei, oferecem só uma, outros oferecem várias, e outros oferecem todas. E aí eu quero dar destaque. Coloca para mim, por favor, a apresentação. Eu quero dar destaque para esses que oferecem todas as modalidades, tá? El Salvador, Peru, Guatemala, Câmara dos Deputados do México, Câmara dos Senadores do México, Câmara dos Deputados brasileira e Senado brasileiro. Ok, aí a gente chega, né? Beleza, oferece a transmissão ao vivo. O que eu posso assistir da transmissão ao vivo, né? 70% das casas legislativas oferecem essa transmissão ao vivo pela televisão, mas não necessariamente existe um canal legislativo, uma televisão legislativa para isso. Só 50%, metade das casas legislativas tem uma TV própria para isso. Algumas, elas transmitem pela televisão pública, televisão, ou o serviço de informação do próprio Estado, tá? E a predominância da transmissão é pela internet. A maior parte das casas legislativas, são 87%, transmite via internet. E aí, na internet, a gente vê uma variação muito grande dos formatos escolhidos, né, que são colocados à disposição do público. E o que a gente percebe? Que YouTube, ele é a plataforma preferida, perdão, gente, o YouTube, ele é a plataforma preferida utilizada pelos parlamentos para fazer essa transmissão. YouTube, ele tem uma grande capacidade, né, de banda, uma grande capacidade de transmissão,
ele tem, é fácil, tá junto do público, é a maior plataforma, né, de vídeo do mundo, tem mais de 2 bilhões de usuários, então, assim, é uma opção barata, tecnologicamente falando, para os parlamentos, e eles estão, de fato, adotando. Até mesmo os parlamentos que utilizam o Vivo no site, que a gente pode reparar que é um pouquinho menor, né, do que os que utilizam no YouTube, mesmo os que fazem pelo site, a maior parte se utiliza do YouTube incorporado ao site. Então, o que a gente percebe aí? Existe uma grande dependência dos parlamentos dessas plataformas privadas, das grandes corporações, né, de tecnologia e de mídia mundiais, os grandes players mundiais de tecnologia. E isso, por um lado, é muito bom, né, que está chegando perto do público, há um esforço aí para chegar perto do público, mas também traz uma certa preocupação quanto à questão do conteúdo, né, porque é um conteúdo público que está submetido, né, a decisões privadas e a algoritmos também, né, privados, porque isso também depende da forma como o público vai receber isso daí. Aqui, gente, eu quero entrar num assunto que é a parte técnica da análise. Eu levei em consideração que tipo de transmissão a gente consegue assistir, certo? Eu sempre me coloquei no ponto de vista do cidadão, né? Olha, eu sou um cidadão, eu quero assistir a sessão plenária do meu país. Onde que eu vou ver? Como que eu vou ver? O que eu estou enxergando? O que de conteúdo está sendo me oferecido? E aqui eu trago um exemplo muito claro para vocês terem noção, antes de eu entrar nos detalhes, mais detalhes, para vocês terem noção o quanto a parte técnica ela define o conteúdo, ela define o quanto você pode ver ou não da integralidade da sessão plenária que está acontecendo. Essa primeira cena, ela é da Câmara dos Deputados do Chile, que numa sessão em que eles estavam elaborando regras para fazer, né, para elaborar uma nova Constituição do país. Neste momento, esse print aqui, ele aconteceu no exato momento em que estava ocorrendo uma manifestação no plenário. Houve uma invasão de pessoas no plenário e elas estavam protestando contra essas regras que estavam sendo realizadas naquele momento. Como vocês podem reparar, a câmera não mostrou a manifestação. Você conseguia escutar ao longe que estava acontecendo alguma coisa, mas você não conseguia ver o que era exatamente, porque a câmera fechou no rosto do orador. Embaixo é o momento em que o parlamento da Guiana está votando o voto de desconfiança ao governo. Foi um momento muito crítico lá da Guiana, inclusive isso depois desencadeou uma crise política enorme, que eles só voltaram a ter sessão no parlamento esse ano, para você ter uma ideia. Isso aconteceu no final de 2018. E o que aconteceu? Nessa hora que vocês estão vendo aí, esse print que vocês estão vendo aí, de baixo, é a hora exata em que um ministro do governo votou contra o governo, ele votou a favor da moção de desconfiança, e que foi considerado uma traição pelo governo, e, enfim, nessa hora todo mundo começou a gritar, e tinha outros parlamentares da bancada governista que ficaram, meu Deus, não faz isso, Xanandás, você vai acabar com a sua vida, e bababá, e ficou aquele áudio com aquelas pessoas primeiro, irados, né, e segundo, reclamando, pedindo para ele mudar de voto. E enquanto isso, a câmera abriu e mostrou ao redor dele. Você conseguia ver a cara de indignação das pessoas. Repare ao redor. Tem gente interpelando ele. Essas pessoas que estão do lado dele estão falando com ele. Tem uma hora que o cara passa e esbarra nele. Tipo assim, meio que tipo, cara, se liga, sabe? Dá para perceber esse esbarro. Você percebe que existe isso. E tem gente até rindo, né? Pode reparar que na frente tem gente que está gostando de ver o circo pegar fogo. Tudo isso, por que eu estou falando tudo isso? Eu estou dando esses exemplos para vocês. Porque tudo isso é informação para quem está vendo. Se você fecha a câmera exclusivamente, por exemplo, ali no Xarandás, que foi quem proferiu o voto, você não está vendo nada disso, você não está vendo a reação das pessoas, que alguém esbarrou nele, que tem gente rindo, que tem gente reclamando. Então, a forma como é feita, ela também altera o conteúdo que a gente enxerga das transmissões ao vivo, e elas também revelam
transparência, também revelam publicidade e também estimulam a accountability. E aí a gente vai chegar para os dados que eu quero falar para vocês. A pesquisa ela mostrou que existe uma imagem padrão nessas transmissões ao vivo, que é basicamente essa imagem que eu estou mostrando aí para vocês, que foi uma imagem captada do Parlamento de Trindade e Tobago. É uma imagem que mostra ou o busto para cima ou da cintura para cima o parlamentar. E daí surgem algumas variações que permitem a gente ter uma noção do que acontece no plenário como um todo ou não. E aqui, o que chama atenção é que, por exemplo, o plenário todo, ele não é mostrado em todas as ocasiões. Ele em 48%, quase metade das casas legislativas, o plenário ele é mostrado apenas no intervalo das falas. Então, ao longo do discurso do parlamentar, a gente fica só com essa imagem do parlamentar. A gente não sabe o que está acontecendo no resto, a gente não sabe de reações, não sabe de nada. E nos intervalos das falas se mostra o plenário como um todo. Essas duas são as imagens predominantes em todas as transmissões. Agora, existe uma possibilidade, essa aqui é o que eu verifiquei em 16% dos parlamentos. É uma imagem bem ruim, tá? Isso aqui é da Câmara de Deputados da Bolívia, mas ela mostra bem o que eu estou querendo dizer. É uma transmissão que só mostra o orador fechadinho e a mesa diretora, não mostra o plenário todo em nenhum momento. 16% das casas legislativas acontece isso. E aqui eu trago exemplos de casas legislativas, que no caso são 36%, um pouquinho mais de um terço das casas legislativas, elas permitem que você verifique a reação dos pares e a reação do plenário a um discurso. Neste caso do exemplo aqui, é o Senado do México. Enquanto uma parlamentar estava falando sobre um tema, estava mostrando a autora do projeto que estava em questão. Da mesma forma que na Argentina, enquanto tem uma oradora falando sobre a dívida externa, está mostrando a reação do plenário e está mostrando o quórum de votação. Então, essa nitidamente é uma imagem, quando você consegue permitir que haja verificação do que há, qual é a reação do plenário àquela fala, obviamente é uma informação a mais, é um conteúdo a mais que situa melhor a pessoa que está assistindo à transmissão. Uma observação. A maior parte das transmissões, você consegue ouvir o som ambiente, embora os microfones sejam todos direcionais, né? Agora, é unânime que em todas as casas legislativas é o presidente que tem o poder de dar a voz ou de calar o que a gente escuta, não só do orador, mas do plenário como um todo. Agora a gente passa para falar rapidamente das informações. As informações é o seguinte, 80% das casas parlamentares, elas adicionam alguma informação no vídeo e no áudio que a gente está recebendo. Essas informações, elas são completamente relevantes, né, gente? Por quê? Porque a gente vive num contexto em que não há um letramento político, né? A gente vê um desinteresse político muito grande, as pessoas não sabem o que as instituições do Estado fazem, elas não sabem dizer quais são os papéis de cada uma das instituições, muito menos, né, de parlamentares às vezes, e outra, é muito difícil, a pessoa às vezes não lembra nem quem votou na última eleição, né, e é muito difícil você saber o nome dos parlamentares. Imagina um parlamento igual a Câmara dos Deputados e o Senado brasileiros, por exemplo, que a gente tem quase 600 parlamentares. É impossível uma pessoa, um cidadão brasileiro, saber o nome de todos os parlamentares, né? Então, esse nome e partido, nome e estado do deputado, isso é uma informação super básica, né? Só que existem parlamentos que não oferecem, tá? 20% dos parlamentos não oferecem nenhuma informação para a população, nem mesmo o nome do parlamentar que está falando no microfone. Aqui, essa tela, ela mostra um pouquinho como é que é a divisão dessas informações que são oferecidas ao longo da transmissão. A gente percebe que as informações escritas na tela são as predominantes. Por quê? Porque são informações que não interferem, né, propriamente dita, não impossibilitam
as pessoas a ouvirem o discurso parlamentar, elas apenas são acrescentadas, né, no vídeo. 16% utiliza informação falada, são informações orais dadas por narradores ou por jornalistas, sem aparecer na tela. E 46% apresenta informações com jornalistas aparecendo na tela. E aí eu queria dar uns exemplos para vocês. Por exemplo, aqui nos dados que são dados em tela, a gente percebe que 34%, ou seja, um terço das casas legislativas, elas apresentam iniciativas de linguagem simples, tá? E também de informações além das básicas. Além das básicas que eu digo nome do parlamentar, estado, partido e o número do projeto que está sendo votado. O número do projeto que está sendo votado, se você não explicar, não diz nada, né, gente? Então, essas iniciativas de simplificação de linguagem, eu quero deixar bem claro, são iniciativas, isso não quer dizer que a linguagem clara, que é entendida no primeiro momento pela população, ela está totalmente implementada, tá? Mas há iniciativas de explicação para a população. E aí, aqui eu quero dar exemplos para vocês de como isso é feito na prática. Aqui é a transmissão da Jamaica. Como você pode ver, não tem informação nenhuma, nem do parlamentar que está falando. Aqui, que é o da Colômbia, no Congresso da Colômbia, você repara que tem nome, tem lá a região que o parlamentar foi eleito, que é uma informação básica, né? Aqui, a gente percebe que tem o nome, o cargo dele, né, a data da realização, e ali embaixo é o nome técnico do projeto. E aqui já é uma tentativa de explicação, olha lá, o terceiro debate e que cria o Programa de Assistência Social Educativa. Esse aqui é o Parlamento do Panamá. Ele intercala essa frase de explicação do projeto com o nome da deputada que está falando. E aqui é o do Equador, que explica o que está sendo votado em uma linguagem mais clara no momento da votação. O que vocês precisam saber aqui nesse momento? Que esse modelo, que é o modelo que eu chamo de incipiente, ele é o que a gente que mais tem. 28% não apresenta nada, assim, nenhuma informação em tela. 28%, e isso para mim é uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu achei um número bem alto. E 30% apresenta apenas isso aqui. Esse nível que eu classifico de muito bom, que é o nível de explicação, que tenta usar a informação clara, que tenta explicar melhor em linguagem coloquial para as pessoas, ele é utilizado pela minoria, é 26%, não é minoria, né, na verdade, é por 26%, então, assim, ela está um pouco equilibrado, mas o que mais me chamou a atenção foi quem não oferece, né, porque, assim, ao tempo que você tem gente que está tentando fazer essas explicações de forma mais coloquial, tem ainda pessoas que não colocam nem ao menos o nome do parlamentar. Seguindo adiante, aqui a Câmara dos Deputados, que na minha opinião, ela é uma das melhores, um dos melhores exemplos do continente de questão de informação em tela, tá? Aqui também o Senado, que também também tem informações que consideradas muito boas, segundo a pesquisa. Aí, as informações faladas. A gente percebe que quase metade das casas legislativas, elas apresentam informações orais. Isso com o jornalista aparecendo ou não aparecendo na tela. E essa informação foi considerada super relevante, primeiro por causa da tradição oral que existe na América Latina e também por causa da falta de letramento político. A informação oral, ela é mais fácil, mais clara de ser compreendida pelo cidadão do que a escrita, que muitas vezes ela está sendo feita de uma forma bem técnica, né? E a gente lembra que os parlamentos são lugares onde a linguagem técnica ela é muito predominante. Já deu meu horário, Cláudia? Há muito tempo, mas eu tenho um monte de perguntas aqui para você que eu preparei. Então tá bom, vamos fazer o seguinte, posso só mostrar um negocinho, isso aqui é a informação falada, eu vou passar para vocês, isso aqui,
são os exemplos das casas que utilizam informação falada. Eu só quero mostrar para vocês a questão Gente, aqui a gente combinou que ela não ia falar tudo, que ia guardar algumas pois coisas para as perguntas. Mostra aí os exemplos dos jornalistas. E dos jornalistas, isso, que também interfere a informação que chega na pessoa, tá, gente? Dependendo de onde está o jornalista, e se há a presença do jornalista, o conteúdo também que chega, né? Também é diferenciado. O jornalista tem acesso ao que está de fato sendo negociado, tem acesso às mudanças do texto, tem acesso aos parlamentares para entrevistá-los. E aí aqui a gente tem 4 exemplos que são muito significativos quanto a isso. O primeiro é uma transmissão da Venezuela, em que a jornalista estava dentro do plenário e por isso ela conseguiu interpelar o presidente da casa, Juan Guaidó. O segundo é no parlamento de Santa Lúcia, em que a jornalista ela fica na galeria, então ela consegue ver o que está acontecendo lá embaixo, mas ela não tem acesso aos parlamentares. Ali embaixo, na parte esquerda, é um jornalista do Senado do Chile, em que ele fica fora do plenário, então ele não vê o que está acontecendo lá dentro. E, por último, é na Guatemala, em que ela mostra, na verdade, ela está no estúdio, né? Então ela não tem acesso nem à entrada do plenário. Então, a percepção desses jornalistas quanto a que está ocorrendo na sessão, ele é diferenciado, né? Aqui é o parlamento de Honduras, que a jornalista está lá dentro, e em Cuba, que o jornalista está no estúdio. Ó, Argentina, o Senado argentino, o jornalista está lá dentro, no meio, no centro do plenário, e em Bahamas, que o jornalista está no estúdio. Eu vou deixar para falar a conclusão depois, tá, Cláudia? E aí, assim, os meus achados, digamos assim, as minhas conclusões a respeito de todos esses dados que eu obtive. Gente, vocês me desculpem se eu falei demais, mas é porque é muito, muito, muito dado. E aí, às vezes, a gente fica tão empolgada que dá vontade de falar de tudo, sabe? Vamos lá. Então, eu tenho aqui umas perguntas, mas antes de entrar nelas, eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência mesmo de pesquisar, né? De ser uma pessoa que saiu da prática, a sua pergunta de pesquisa surgiu da sua prática de repórter, de jornalista, e aí você se depara com todos esses dados e agora também tentando levar de novo para a sua prática o que você aprendeu com a pesquisa. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Jenny, para as pessoas? Como é que é essa experiência? Porque eu queria aproveitar e dizer que agora, em novembro, o mestrado, né, o programa de pós-graduação da Câmara, ele completou 100 mestres formados, 100 dissertações defendidas, né? E essa é uma iniciativa que é um mestrado profissional, então o objetivo dele também é contribuir para a formação das pessoas que trabalham no Poder Legislativo. Eu queria que você falasse só um pouquinho aí, antes de voltar em mais dados, sobre o que é essa experiência. Então, foi muito interessante, sabe, Cláudia? Primeiro que, assim, para mim, primeiro, perceber, lembra que eu contei a historinha lá no começo, que tipo, havia dúvida de que se o modelo adotado na Câmara é único ou não é único? Foi muito interessante verificar que ao longo do continente tem muita gente tentando fazer o que a gente também está tentando fazer. Sabe, existe uma iniciativa na Câmara dos Deputados de aplicar a linguagem simples, que é uma linguagem objetiva, direta, e que o cidadão consiga compreender esse legislês, né? Que a linguagem do parlamento é uma linguagem muito complicada. Quem é jornalista sabe que, inclusive, jornalistas às vezes não compreendem o que está acontecendo. Inclusive, quem trabalha dentro do plenário não compreende o que está acontecendo, porque o processo é um processo complicado mesmo. Então, quando o parlamento ele se propõe a ser transparente, a colocar para a sociedade o que ele está realizando, mas se ele não faz uma iniciativa para tornar aquilo coloquial, aquilo numa linguagem simples, e não traduz, de fato, aquilo para a sociedade não vai entender nada. E aí, realmente, a sociedade vai continuar achando que aquilo ali não é para ela, esse povo aí não me interessa, eu não tenho nada a ver com isso. Então, há um esforço aqui na Câmara da gente tentar traduzir isso na vida concreta das pessoas. O que significa aquela aprovação? Que impacto que aquilo tem? E, para mim, o mais
que mais chamou atenção na pesquisa toda foi ver isso, foi notar que vários parlamentos estão, sim, fazendo essas iniciativas, e lá no começo, quando eu falei que a Câmara dos Deputados, se o modelo era único, não é único, tá, gente? São 8 parlamentos que têm a mesma iniciativa, digamos assim, que a Câmara dos Deputados brasileira, que é fazer explicações durante o período regimental, que isso é uma coisa bem relevante, assim, que eu acho que a gente precisa falar, porque geralmente essas transmissões, elas oferecem informação antes e depois da sessão, mas durante a sessão, existe o respeito à liturgia, né? O respeito ao momento parlamentar, aquele evento que é restrito a quem tem palavra, a quem tem voto, né? Então, mas 8 casas legislativas, elas oferecem, sim, explicações orais ao longo do período regimental da sessão. E o que torna isso, obviamente, o conteúdo muito mais compreensível para quem está assistindo, né, a transmissão ao vivo. Eu acho que isso é o que mais me chamou a atenção, ver que tem outras iniciativas, agora, em compensação, tem outras que não tem absolutamente nada, e que isso também realmente me chamou muito a atenção, como é o caso, por exemplo, da Bolívia, que ambas as casas utilizam ainda câmeras de segurança, como se fossem aquelas câmeras bem simples, sabe, de plenário, que você não consegue nem ver direito, não tem nenhum crédito, enfim. Jenny, mas quando você fala que tem informações durante a sessão, na verdade o que você mostrou no seu trabalho é que essas informações orais, elas ainda respeitam, nesses oito casos que você encontrou, né, sim, o rito legislativo, né? Na verdade, sim, o jornalista não costuma interromper o deputado, falar sobre, né? Eu acho que era legal você esclarecer um pouco isso. Não, tá, vamos deixar claro. Existe uma... É porque, assim, a maioria dos parlamentos, a grande parte dos parlamentos, não oferece nenhum tipo de explicação durante o momento da sessão. Então, abriu oficialmente a sessão, os jornalistas não falam mais nada. Fechou a sessão, os jornalistas voltam a falar. A maior parte das transmissões é assim. No entanto, em oito casas legislativas, o que acontece? Ao longo dessa sessão, também são feitas, além das explicações escritas, também são feitas intervenções de jornalistas ou de narradores explicando o conteúdo que está sendo votado naquele momento. Mas, é isso que a Cláudia falou, apesar de ser feito ao longo da sessão, não interrompe o parlamentar. Essas intervenções, elas são feitas apenas no intervalo das falas dos parlamentares e nos momentos de votação, né? Porque é muito comum a votação, às vezes, fica em silêncio, né? Enquanto está acontecendo a votação nominal, né? Deputado a deputado, no sistema eletrônico, fica um intervalo de silêncio muito grande, e aí os jornalistas aproveitam desse intervalo para poder fazer a explicação. E aí depois, quando o parlamentar volta a falar, volta para o parlamentar e o jornalista fica quietinho. Jenny, eu tenho algumas perguntas aqui das pessoas que estão assistindo. Primeiro, o Gustavo Cavalcante está dando os parabéns pela sua pesquisa e está perguntando se o seu trabalho escrito já está publicado. Ainda não, né? Em breve. Não, ainda não. Tá quase. Vai ser divulgado no site, né, do mestrado da Câmara dos Deputados, em breve, porque ele está passando pelas últimas etapas antes da publicação, né? E vai estar disponível, eu acredito também que na BC Pública, Cláudia, não sei, a Cláudia que é presidente da BC Pública pode falar que se a gente vai divulgar lá também, mas eu acredito que no site da BC Pública também vai estar disponível por lá. Com certeza. Outra pergunta, o Wilson Silveira está perguntando se você tem informação sobre as estruturas de comunicação desses países. E aí eu vou complementar a pergunta dele, porque você descobriu na sua pesquisa alguma relação entre como são feitas as transmissões de plenário e as características de outras iniciativas de comunicação dos países, né? Você podia falar sobre isso? Eu não entendi direito a pergunta. A sua. Uma relação entre a classificação que você fez das informações que estão disponíveis na transmissão do plenário e outras iniciativas que esses países têm, esses parlamentos, para colocar à disposição do público informações sobre essa atuação parlamentar. Entendi. Então, Wilson, eu não tenho informação sobre a estrutura de comunicação desses países. Não tem, eu não entrei nesse mérito. Não.
Assim, algumas informações me foram dadas, mas elas não foram informações sistemáticas, não, porque esse nem não era bem o objetivo, né? Tem gente que reclama, teve, por exemplo, uma respondente da Colômbia que falou que a falta de profissionais do quadro mesmo, do parlamento, interferia no processo, porque politizava demais a comunicação. Tem também uma resposta do Chile, do Peru, em que o respondente falou que a estrutura de comunicação era utilizada politicamente anos atrás, mas que agora não estava mais. Mas, assim, dados propriamente ditos e sistematizados eu não tenho sobre isso, não. Agora, o que a Cláudia estava falando é porque é o seguinte, um dos pontos da pesquisa, um dos achados da pesquisa, é que os números, né, os dados, eles revelaram que conforme quanto mais informação é fornecida na transmissão ao vivo, mais os países daquele grupo de casas legislativas, eles têm umas certas características. Deixa eu ver se eu expliquei direito. A gente verifica que são dadas mais informações nas transmissões ao vivo, ou seja, mais explicações orais, mais intervenções de jornalista, mais explicações na tela, em países que também investem em outras formas de comunicação dos atos de plenário. Então, essa transmissão ao vivo com mais informação, ela não vem sozinha, ela vem sempre acompanhada de outras iniciativas que também comunicam o público sobre os atos de plenário. Tempo real no site, tempo real nas mídias sociais, notícias publicadas no rádio, transmissão via rádio. Então, tem outras iniciativas, publicação nas mídias sociais, ao vivo nas mídias sociais, disponibilização da íntegra da sessão gravada, não só no site, mas também nas mídias sociais e no YouTube. Então, são ações que elas vêm acompanhadas. Isso leva a crer, leva a gente a inferir que não são uma transmissão mais informativa, ela não é uma ação isolada, ela faz parte de uma decisão mesmo do parlamento de comunicar e explicar melhor para o público o que está acontecendo dentro da Casa Legislativa. Jeane, a gente tem uma pergunta aqui da Aline, ela perdeu parte da sua exposição inicial e ela pergunta se você estudou o caso dos Estados Unidos. Estudei, não, foram todas as casas do continente americano, foram as 55 casas legislativas de países que são considerados nações independentes e soberanas, tá? No caso da C-SPAN, tem um exemplo bem interessante que eu acho que eu até vou mostrar para vocês. Deixa eu tentar mostrar aqui no slide, deixa eu ver se eu consigo ver. Como é que eu faço? Aqui, peraí. É aqui, exatamente esse. Vocês estão conseguindo ver? Já Sim. Que a Aline perguntou. Esse aqui é um exemplo que eu achei bem interessante para demonstrar como as informações, elas alteram o conteúdo que chega ao cidadão. É muito nítido, é claro, é visível uma transmissão que é mais informativa do que outra. O que vocês estão assistindo aí, estão vendo aí, é o seguinte: nos Estados Unidos e no México, existem duas fontes de transmissão ao vivo. Uma que é feita pela própria Casas Legislativas, então, a Câmara e o Senado do México, a Câmara e o Senado dos Estados Unidos, elas mesmas fazem a transmissão ao vivo pela internet, por um sistema próprio delas, que não é pelo YouTube, é pelo site delas. Nessa transmissão, é uma transmissão mais limpa, digamos assim. Essa transmissão da parte de cima. Vocês estão conseguindo ver, vocês estão vendo aí, tá vendo? A parte de baixo é a transmissão feita pela C-SPAN, que é um canal das TVs a cabo dos Estados Unidos e que é responsável por transmitir os atos do parlamento e transmite as informações, as sessões ao vivo. A C-SPAN, como ela tem iniciativas de fazer as informações mais explicadas para o cidadão. Então, note, aqui são os mesmos momentos, tá? Em cima e embaixo, na esquerda, em cima e embaixo, na direita. Note que a da direita, principalmente, era uma chamada de quórum numa votação do Senado.
quem já assistiu a sessão do Senado dos Estados Unidos sabe o quanto é chato. Assim, gente, sério, tem uns intervalos de silêncio gigantescos. E na transmissão oficial, isso continua em silêncio, ninguém fala nada. Ninguém acrescenta nada e nada. Fica só esse quorum call ali e nenhuma outra informação. A CSPAN, ela se utiliza desse momento de silêncio para trazer entrevistas que estão sendo feitas fora, ao vivo, trechos de discursos que ocorreram na própria sessão antes, informações sobre os projetos que estão vindo. Então, ele é um espaço que ele é aproveitado para traduzir para o cidadão o que está acontecendo naquele momento, entendeu? Então, é a divisão de tela que vocês estão vendo embaixo ali. E no outro é durante uma votação mesmo, ele explica qual é o projeto que está sendo votado no momento, enquanto a tela oficial não dá nada. Do México, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês do México a diferença também, que também é visível, ó. Em cima é a transmissão oficial da Câmara e do Senado, e embaixo é a transmissão do canal Congresso. Notem como a transmissão do canal Congresso, ela é muito mais informativa. Ela explica qual é o projeto que está em questão, ela coloca jornalistas para explicar o assunto, o que está acontecendo naquele momento, quais são as implicações daquela decisão do parlamento no momento em que está acontecendo. E isso faz todo um diferencial, né, para quem quem é público, né, quem é a população e que está assistindo e que não tem noção do processo legislativo para entender o que aquilo significa de fato na vida delas. Dini, a Célia Moraes fez um comentário aqui sobre como realmente a linguagem utilizada pelos jornalistas no plenário, explicando os projetos, é essencial para o público. Era isso que você estava chamando a atenção agora, né? Eu queria que você voltasse a lembrar para quem entrou depois, quais são esses países que estão no grupo que utiliza essa linguagem? É um grupo pequeno, né? Quais são esses países que fazem essa tradução? Que faz a explicação durante, né? Eu acho que vale a pena você contar para o pessoal como você fez uma escala, né, no seu trabalho. Na dissertação tem uma escala em que você colocou esses grupos que não tem nenhuma informação, que tem alguma informação, a informação melhor. Então esse é o grupo do topo, né? É o grupo dos melhores, digamos assim. Foi feita uma escala informacional, digamos assim, da informação que é colocada à disposição do público. E aí tem o grupo de 10 países que não oferecem informação nenhuma, tem um grupo de 40 casas, países não, tá, gente? É casas legislativas. Então, 10 casas legislativas que não oferecem informação nenhuma, 40 casas legislativas que oferecem alguma informação. Aí pode ser qualquer tipo de informação em qualquer momento da transmissão, mesmo que seja, por exemplo, antes da transmissão falou alguma coisa e depois no final falou outra coisa e no meio não tem nada, né, mesmo que seja mínima. Tem um grupo de 24 casas legislativas que oferecem informação durante toda a transmissão, e tem um grupo de 8 casas legislativas que oferecem explicações orais também ao longo da transmissão. E aí, essa explicação oral, ela foi considerada o nível mais alto de informacional, um nível mais alto informacional, justamente por fazer uma explicação mais clara para o cidadão, por fazer interferências no momento em que as informações estão acontecendo, né? E que permite também a chamada transferência. Transparência infiere, que a gente chama, né? Que é uma forma que você possibilita que a população possa interferir no processo enquanto ele está acontecendo, ou antes, na verdade, da decisão pública ser tomada, da política pública ser tomada. Então, vamos supor, se você consegue explicar para o cidadão que aquilo ali interfere assim, assim, assim na sua vida, antes dessa decisão ser tomada lá, enquanto eles estão discutindo, já é possível, por exemplo, haver uma mobilização na internet, né? Então, é por isso que elas foram consideradas o grau mais alto de informações aqui da pesquisa. Deixa eu mostrar para vocês, eu peguei umas telas dessas informações orais aqui.
Pode colocar para mim, para o pessoal ver, que eu vou falar o nome das casas. É 16% das casas legislativas que oferecem essa explicação durante o período regimental da sessão, tá? Câmara dos Deputados Brasileira, a Assembleia Nacional do Equador, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos e o Senado dos Estados Unidos, e aí aqui a gente faz a ressalva que não é o sinal oficial, é o sinal da CSPAN, a Câmara dos Deputados do México, o Senado do México também não são os sinais transmitidos pela transmissão oficial na internet, né, mas sim pelo canal Congresso, na Canadá Congresso, a Assembleia Legislativa do Panamá e o Congresso do Peru. Essas 8 casas legislativas fazem explicações orais durante toda a sessão. Também. O que permite, né, um entendimento melhor, né, do que está acontecendo no exato momento da sessão. E aí quem acompanha plenário sabe, né, que muitas vezes o discurso às vezes é longuíssimo. E se você não tem algo para explicar o que é aquilo, o que é aquilo, o que significa aquele discurso, fica difícil de entender, né? É isso, Cláudia. Dini, só uma observação, você falou que não são as transmissões oficiais, mas na verdade o canal do Congresso do México, ele é oficial, né? Ele é autônomo. Você podia explicar um pouquinho sobre esse status desse canal do Congresso e também o status da emissora CSPAN. Ela é das emissoras, das operadoras de cabo, mas não é exatamente paralela, né? Tem um acordo que permite essa transmissão já há muitos anos, é pioneiro. Isso. Na verdade é o seguinte, quando eu digo que não é oficial, é porque não é o sinal gerado controlado pela própria, não é gerado não, tá, gente? Porque gerado, todos os sinais são gerados pelo parlamento, mas não é o sinal controlado pelo próprio parlamento. No caso do canal Congresso, ele é um canal que ele é, sim, do parlamento, ele é um canal oficial, e ele, inclusive, ele é controlado por uma comissão bicameral de deputados e senadores. São eles que estabelecem as regras, e que, inclusive, regras, inclusive, até rígidas de enquadramento, de transmissão, a orientação para os profissionais que estão atuando lá. E no caso da CSPAN já é diferenciado, né? No caso da CSPAN e até da CIPAC também do Canadá, são organizações da sociedade, ou seja, na verdade, foram empresas de TV a cabo que se juntaram, fizeram o canal e elas fazem um acordo com o parlamento para captar o sinal transmitido pelo parlamento e transmitir. Só que aí a ingerência sobre o conteúdo é do próprio canal, entende? A ingerência é da CIPAC, a ingerência é da CSPAN. Então, se a CSPAN e a CIPAC resolverem fazer algum tipo de interferência, por exemplo, eles podem fazer isso, né? Ao contrário do canal do Congresso, que não pode interromper de jeito nenhum. Aliás, isso até é uma coisa interessante. Na pesquisa, foi né, revelado que boa parte dos parlamentos, eles têm o controle sobre o sinal que é transmitido, né, sobre o áudio e sobre o vídeo, mesmo nas iniciativas que não são eles que transmitem, né, como, por exemplo, no canal estatal, na TV pública, ou nessas da sociedade, e também a transmissão de plenário, ela é prioridade absoluta, ela só não pode ser interrompida caso por força maior, entendeu? Então, por exemplo, no caso da Venezuela, que existe uma briga política muito grande, que inclusive envolveu o próprio canal da TV legislativa, tem relato de que houve confisco de equipamento, então isso interrompeu a transmissão da Assembleia Nacional, né? Mas tirando queda de energia, confisco de equipamento, a transmissão de plenário geralmente não pode nem ser interrompida. O Lincoln Macário, que trabalha com você, né, na cobertura do plenário aqui na Câmara dos Deputados, ele fez um comentário, ele diz o seguinte: nossa transmissão é pródiga em mostrar o plenário, grupos de líderes negociando, deputados citados em discurso, e acho isso uma forma de transparência muito interessante, mas que ainda pode ser aprimorada. Aproveitando o comentário do Lincoln, eu queria que você falasse um pouco sobre esse controle da imagem, né? Tem uma das conclusões interessantes do seu trabalho é exatamente sobre essa forma de controle da imagem e exceções onde não tem tanto controle
e às vezes exceções surpreendentes, né? Você podia falar um pouco sobre isso? Posso. Então, um dos achados da pesquisa é que a imagem controlada, que foi inclusive uma conclusão que a Letícia Renault chegou anos atrás, e a Raquel Barreto, que foram outras duas pesquisadoras que também trataram de TV legislativa e acabaram passando também pelas transmissões de plenário, elas já tinham identificado que as transmissões de plenário, elas são transmissões controladas, ou seja, o parlamento, ele diz para você o que você deve ver daquela sessão, né? Então, que tipo de imagem que você pode pegar, que tipo de áudio você pode pegar. Então, a minha pesquisa, ela confirmou que isso pode ser levado para o continente, para as casas parlamentares do continente. Os parlamentos têm controle, sim, sobre a captação de áudio e vídeo, e o que pode ser enquadrado ou não. Embora a minoria possua regras institucionalizadas disso. Então, ou seja, a maior parte, 70% dos casos, não existem regras institucionalizadas. As orientações, elas são todas feitas oralmente, enfim, orientações feitas de chefe para a equipe. Isso mostra o quanto que o processo todo está sujeito à subjetividade, não só dos políticos que comandam a casa, né, mas também das chefias que são colocadas por esses políticos nos setores de comunicação que acabam tocando a transmissão ao vivo, e tem até aquele caso do Peru que eu já falei. Agora, tem casos surpreendentes, como a Cláudia disse, que são casos, o caso que me chamou tem muita atenção, foram dos países considerados não democráticos da América, né, do continente americano, que no caso Cuba, Nicarágua, e agora me deu branco. Quem é o outro? Você falou da Venezuela já, né? Venezuela, claro. Cuba, Nicarágua e Venezuela. Mas o que mais me chamou atenção mesmo foi Cuba, porque em Cuba, quem assiste, quem está acostumado a assistir a sessão, por exemplo, do plenário brasileiro, está acostumada, né, com aquele burburinho, deputado falando, todo mundo falando, e mesmo quem defende o mesmo projeto, está todo mundo de acordo, tem consenso, e mesmo assim todo mundo fala, todo mundo dá sugestão. No caso do parlamento cubano, o que ficou muito evidente as câmeras são as mais livres de todo o levantamento, das 55 casas legislativas, são as câmeras mais livres. Lá eles mostram detalhes, assim, detalhes mesmo, você consegue ver a mão do parlamentar escrevendo no papel, então você consegue ver o papel em que a pessoa está fazendo anotações. Eles dão closes muito próximos dos rostos das pessoas, eles fazem travelings, sabe, panorâmicas, mostram o plenário inteiro sozinho, daqui a pouco eles voltam, fazem movimentações. As imagens, elas são muito mais livres do que no resto dos parlamentos, que costumam usar os enquadramentos mais padronizados, né, como eu falei para vocês, que tem a tal da imagem padrão, né, ou é aberto, ou é fechado, ou no máximo uma movimentação horizontal e uma movimentação vertical de câmera. É muito padronizado no resto dos parlamentos. E nesses países, você percebe em especialmente Cuba, na verdade, você percebe uma Câmara super livre para atuar. Ela filma tudo e mostra tudo em detalhe, então a imagem é mais dinâmica. Só que o que essa imagem dinâmica acaba mostrando para a gente, né? Que, no final das contas, a sessão em si, ela acaba até incomodando quem está acostumado a ver sessões de parlamentos considerados democráticos. Por que eu digo isso? Porque você assiste o plenário de Cuba, ele é um plenário com 605 pessoas, e essas 605 pessoas, elas levantam, elas sentam, sempre no momento em que é indicado. O presidente pergunta assim, alguém tem alguma consideração para fazer sobre esse assunto? 605 pessoas caladas. Então, é uma coisa que para a gente é muito diferente, é muito inimaginável, né? Imaginar 605 pessoas dentro de um plenário sem falar nada. Então, isso acaba chamando muita atenção, sabe, Cláudia? A conclusão, no final das contas, é que nesses parlamentos, a Câmara acaba sendo mais livre porque o processo político em si é controlado, né? Então, lá dentro do parlamento cubano, você não tem a diversidade partidária que você tem nos outros parlamentos.
né? E mesmo onde tem, que é no caso da Nicarágua, 70, quase 80% dos parlamentares são governistas. E os que não são governistas, quando eles discursam, eles não são tão oposição assim, sabe? E você percebe que não tem grandes embates, é todo mundo falando igual. Então, a conclusão é essa, de que lá as câmeras são livres porque o processo político em si é mais controlado. Jenny, uma outra pergunta que eu tinha para você é sobre, você falou bastante sobre as informações no momento da transmissão, mas no seu trabalho você também coloca dados sobre informações anteriores, sobre a agenda, né? Que a gente parece uma coisa óbvia, né? A agenda, que hora que vai ter sessão, que dia que tem sessão, qual é o assunto. Mas você verificou que não é tão óbvio assim, isso está disponível, né? Não, e eu vou te confessar que esse para mim foi um dos achados mais surpreendentes da pesquisa, porque realmente para mim era uma coisa muito óbvia, né? Ok, eu quero, eu vou transmitir a sessão, quero ver a sessão. Quando que é a sessão? Eu vou acessar o site para saber quando que é a sessão. Praticamente a metade dos parlamentos não oferece essa informação para o público. E isso me chamou demais a atenção, porque é uma informação considerada muito básica de transparência, né? E, para você ter uma ideia, são 58%, na verdade, oferece informação. Então, 40%, um pouquinho mais de 40%, não oferece essa informação, que eu achei um índice relativamente alto, tendo em vista que existe, né, uma movimentação internacional para transparência parlamentar, existe um trabalho muito grande feito pela União Interparlamentar para poder falar, né, para poder pregoar a transparência nos parlamentos. Agora, e mesmo nesses quase 60% que oferece a informação no site, né, que é a hora, o dia e a hora que a sessão vai ocorrer, nem sempre a informação ela está muito clara. E aí eu queria dar um exemplo para vocês aqui. Quer ver? Ó, deixa eu mostrar para vocês como isso afeta de fato a transparência. Quer ver? Mostra para mim, por favor. Vocês estão assistindo? Vocês estão conseguindo ver a tela? Tá vendo? Sim, estamos vendo. Então, olha o exemplo. Esse aqui é o site dos Estados Unidos, tá? Ele oferece já a informação na capa do site. Então, quando você entra congress.gov, né? Você tem lá a agenda do Congresso, da Câmara, e tem a agenda do Senado. Mas se você entrar na Câmara, você vai ver isso aqui. Mais claro impossível, né? A casa não está em sessão. E sabe, quando que é a próxima? Dia 15 de junho, às 3 da tarde. Super claro, né? Olha outra iniciativa. Trindade e Tobago. Você entra no site, a primeira coisa que tem aqui, qual é a próxima? Dia 11 à 1h30 da tarde, no Senado. Dia 10 às 2h30 da tarde. Agora, existem parlamentos que oferecem, mas oferecem dessa forma aqui, Esse aqui é o exemplo do Congresso da Colômbia. Você precisa entrar num link, e esse link, que até está escrita agenda lá, mas nesse link, quando você entra, você abre um PDF. Aí o PDF tem 10 páginas. E aí você precisa ficar rolando o PDF, rola o PDF para poder achar onde está a sessão plenária, e quando chega a sessão plenária, ela vem dessa forma aqui. E vou te dizer que melhorou, viu? Porque no começo da pesquisa ainda era pior. Você precisava entrar num link que falava Secretaria-Geral da Mesa. Então, nem numa agenda ficava, sabe? Então, isso aqui é o que a gente chama de transparência opaca. Por quê? Porque, na verdade, tá sendo dada transparência? Tá informado que vai ser o dia que vai ser, a hora que vai ser, mas para o cidadão encontrar essa informação, ele precisa percorrer o site, fuçar o site, e nem sempre ele vai encontrar, porque essa informação não é uma informação fácil de encontrar. Aqui é outro exemplo, que é no Parlamento de El Salvador. Esse daqui, você olha o site, você rola o site inteirinho, você não consegue encontrar a informação no site. Ele tá aí. A informação tá aí. Mas você procura e não acha. Então, assim, existem diferentes graus de transparência sendo feitas
pelos parlamentos, entendeu? Eles oferecem essa transmissão, oferecem a tal da agenda, mas nem sempre isso é fácil de entender ou é fácil de encontrar essa informação. Dini, isso já foi, de certa maneira, uma das conclusões do seu trabalho, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre elas, para a gente ver se tem mais perguntas aqui de quem está acompanhando. Então, é um pouco da conclusão mesmo. A conclusão é que é o seguinte, a transmissão ao vivo, ela é sim, gente, ela é sim um instrumento de transparência, assim como é pregoado pela União Interparlamentar, e todos os parlamentos falam, né, na transparência. Inclusive, no questionário que foi aplicado, eles citam a transparência como a principal razão de ser da transmissão ao vivo. Agora, na hora que a gente vai verificar essas transparências, a gente verifica que perdão, na hora que a gente vai verificar as transmissões, é tudo com T, né? Tudo com T, aí acaba ficando confuso. Quando a gente vai verificar as transmissões, a gente verifica que a transparência, ela é muito variável, ela varia muito de um país para o outro, de uma iniciativa para outra. Ela vai desde a transparência opaca, que eu falei agora há pouco, que é uma transparência que oferece os dados, mas, se vira aí para entender, entendeu? Está sendo votado nesse momento PL XYZ. O que isso significa? Não faço ideia, mas é isso, gente. Se vira. Ou então tem a agenda no site, mas para você conseguir achar a agenda no site, você precisa revirar o site do avesso e entender o linguajar da Secretaria-Geral da Mesa, que em alguns lugares é onde disponibiliza a agenda de plenário. Então, a transmissão ao vivo é uma ferramenta de transparência legislativa? É uma ferramenta de transparência legislativa, mas ela tem graus variados de transparência. E aí a gente chega até o máximo, quando ela trabalha para a compreensão, até o mínimo, como eu falei, que é a transparência opaca, que é aquela que só joga o sinal com áudio e vídeo. A transmissão ao vivo também é uma iniciativa de publicidade no sentido, gente, de fazer entender, de fazer com que aquele conteúdo seja compreensível para o cidadão. E aí, eu também cheguei à conclusão de que isso também é variável, isso só é verificado nos parlamentos em que há uma iniciativa de se fazer compreensível para os cidadãos. Entendeu? Então, assim, onde há a iniciativa de traduzir aquela informação para o cidadão, existe um princípio de publicidade. E aí a gente chega na accountability. Ela é um incentivo para accountability? Principalmente na vertente informação e justificação, né? Que é dar oportunidade para o parlamentar oferecer as informações e se justificar perante a base eleitoral, né? Agora, quando você dá informação para o cidadão, quanto mais informação você dá para o cidadão, mais instrumentos o cidadão vai ter para cobrar accountability, para cobrar dos seus parlamentares que eles ajam de acordo com que eles precisam agir, né? Que os parlamentares, os representantes, eles precisam agir. E aí a gente entra na outra conclusão. A transmissão ao vivo, ela também reforça essa relação de representação, porque é isso, ela serve de elo constante entre os mandatos, entre as eleições, né? Serve de um contato constante entre quem elegeu e os representantes, que são os deputados e senadores. Serve também para criar uma opinião pública mais informada, principalmente nas iniciativas em que há uma tentativa de explicação, né, para o público, até de educação, né? E também vai na direção de engajar o público. Isso pode, porque quando o público tem mais informação e entende o que aquilo tem a ver com a vida dele, o público pode se sentir impulsionado a participar do processo. E aí a Cristina Lesson Bandeira, ela fez uma tabela de engajamento em que mostra que a informação ela é fundamental para trazer o público para se envolver com a atividade parlamentar. Outra conclusão que eu cheguei também no estudo é que a interatividade, apesar de todas as transmissões elas estarem sendo feitas basicamente pela internet, né, como a gente pôde ver, os parlamentos ainda utilizam a internet muito pouco para a vertente de interatividade. Então, a internet ela oferece
essa ferramenta, ela oferece essa oportunidade dos parlamentos conversarem com o público, mas são pouquíssimas as iniciativas de diálogo efetivo, entendeu? Algumas iniciativas, elas, na verdade, abrem um espaço para que fiquem conversando entre si, mas o parlamento não interfere. Então, são pouquíssimas as iniciativas de interatividade, e, na minha opinião, isso está sendo subaproveitado. Jenny, aproveitando que você falou sobre a internet, depois você continua, a gente tem aqui uma pergunta interessante do Bruno Machado. Jenny, o que você acha a respeito do uso de celulares? As lives que os próprios deputados fazem durante as sessões. Isso é bem legal, né? Tem uma imagem que ficou famosa aqui no Brasil, né? Uma foto de todos os deputados fazendo lives. Isso você acha que tende a ser uma tendência, Jenny? Então, isso eu identifiquei isso na pesquisa, né? E até chamei de lives paralelas, né? Por quê? Porque são transmissões ao vivo feitas durante a transmissão ao vivo. Então, existe uma transmissão ao vivo oficial e, enquanto isso, parlamentares estão transmitindo ao vivo também a sessão do ponto de vista próprio, particular. E é um fenômeno que está acontecendo não só no Brasil, você lembrou agora do episódio do dia da votação do COAF, né? Mas ele está acontecendo não só aqui no Brasil, está acontecendo em outros parlamentos da América também, tá? No estudo, eu até chamo atenção para um episódio, deixa eu ver se eu trouxe ele para cá. Eu chamo a atenção de um episódio da reforma que aconteceu na Bolívia. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Aqui. Na Colômbia, perdão, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui. As lives paralelas, esse aqui é um bom exemplo. Estava sendo votada a reforma tributária. Compartilhou, Jenny? Hã? Você já compartilhou? Compartilhei. Tá com vocês? Não, ainda não. Tenta compartilhar de novo a tela. Ah, tá, peraí. Como é que eu faço? Volta lá. Será que peraí. Estão conseguindo ver? Agora está aparecendo. Pronto. Esse aqui é um exemplo, eu peguei um exemplo que não é o brasileiro, para a gente ver que não acontece só aqui, tá? Esse aqui é o dia da reforma, da votação da reforma tributária na Colômbia, no Senado da Colômbia. Aí, essa daqui era a transmissão oficial, a transmissão da esquerda, né, pelo canal Congresso da Colômbia. E do lado direito era a live paralela do Gustavo Bolívar, que ele foi, inclusive, candidato, né, à presidência do país, e ele é um senador bem famoso lá na Colômbia. Para você ter uma ideia do impacto dessas lives paralelas, a transmissão oficial, ela teve, tipo, 10 mil visualizações. A do Simão Bolívar, mais de 500 mil. Então, assim, ela tem, e fora os compartilhamentos e reproduções, né, que a gente não consegue medir, porque a partir do momento que é compartilhado, né, isso vai se espalhando pela rede. Então, imagina o alcance que essas lives paralelas, elas estão oferecendo para as sessões plenárias. Então, eu coloquei isso no meu trabalho justamente porque é um fenômeno significativo, sim. Eu não sei te dizer se a palavra tendência é uma palavra que eu possa usar, mas que ela está ocorrendo, ela é um fenômeno e ela se coloca como mais uma mediação, digamos assim, entre o parlamento e a sociedade. Ela está indo aonde as pessoas estão, ela está indo nas redes sociais, está mostrando para as pessoas o que está acontecendo lá no plenário dos parlamentos, sob o ponto de vista de uma pessoa particular. E aí que eu acho que existe uma certa, que precisa ser olhado com uma certa cautela essas lives, porque ela mostra um ponto de vista muito particular do parlamentar, né? Não existe aquele compromisso com os pontos de vista
né, que a transmissão oficial do parlamento oferece para o cidadão, né, que oferece diferentes opiniões, diferentes versões. Essas lives, elas estão lá perto das pessoas, mas elas geralmente oferecem o conteúdo que aquela pessoa já segue na própria mídia social, né, sem o contraponto que é oferecido nas transmissões oficiais. Eu, particularmente, estou super afim de estudar isso em próximos estudos, porque eu acho que é um fenômeno muito interessante, principalmente no ponto de vista de alcance de conteúdo, tá? Porque essas lives, elas têm um alcance maior do que as transmissões oficiais, e de que forma, né, que elas podem impactar de fato o que está acontecendo, ou a recepção do conteúdo da sessão plenária, né? Eu estou bem curiosa para saber, e eu estou com muita vontade de estudar isso. Dini, a Carol Nogueira, que é a nossa colega na Câmara, né, na Secretaria de Mídias Digitais, ela acabou de apresentar no Congresso da LAIC uma pesquisa que ela fez exatamente sobre isso. Na verdade, ela estudou a retransmissão do sinal da TV Câmara, né, por outros atores nas transmissões de plenário no dia da reforma da Previdência. E a conclusão dela foi parecida com isso que você está dizendo. Eu vou falar um pouquinho que, né, eu participei lá do trabalho dela para ouvir seu comentário. O que ela viu? Ela identificou que muitas vezes esses outros atores, e ela trabalhou tanto com mídia privada, a mídia mais de centro, né, assim, os veículos comerciais, como uma mídia mais engajada, e com deputados também, deputados que são deputados com muitos seguidores, né, nas mídias sociais. Eles usam o próprio sinal da Câmara dos Deputados, ou seja, a transmissão oficial, e reproduzem nas suas redes. Reproduzem, às vezes, com comentários, e às vezes sem comentário nenhum. Mas atingindo, como você mostrou, né, nos seus dados, um público, às vezes, maior do que o público da transmissão original. Por outro lado, muitas vezes a transmissão original num dia como é o da reforma da Previdência, né, que é uma votação muito importante, ela também tem um público muito amplo, e ela tem esse papel que você está colocando, né? Ela é a transmissão que mostra todos os lados. O que eu queria te perguntar era, de uma conclusão, uma pergunta que a Carol Nogueira faz no final do trabalho dela. A gente vai ver esses outros atores que estão fazendo o sinal chegar para seus públicos como concorrentes, ou talvez eles sejam multiplicadores, né, do alcance desse trabalho de transparência? Qual que é a sua opinião sobre isso? Sinceramente, eu acho que é um auxílio na divulgação do trabalho do plenário. Mas eu continuo achando que ele precisa ser feito, de fato, ele precisa ser olhado com cautela, né? Porque quando você não oferece o outro lado, isso está passível de ser encarado como realidade, né? Principalmente por um público que não tem um letramento político, como eu já chamei a atenção algumas vezes aqui na nossa conversa. A gente carece muito de informações políticas básicas, né, de processo, qual é o papel de cada instituição, qual é o papel de um deputado, e quando você oferece um conteúdo que ele tem um ponto de vista muito claro, e carece do resto, parece que aquilo é a verdade absoluta, né, e de fato não é. O que eu acho é que pode ser mais um mediador mesmo, mas o ideal é que falasse também, né, da sessão como um todo, sabe? Que as pessoas ficassem com curiosidade de ver a sessão para ter contato com a opinião contrária, nem que seja para reprovar, né? Eu falo muito isso nas minhas participações na TV Câmara, que veja você mesmo, analise você mesmo, tire suas próprias conclusões, né? Por quê? Porque quando você tem os dois lados, você pode, ou 3 ou 4 lados, porque não são só 2, né? Quando você tem acesso a todos esses lados, você pode pegar e falar, nossa, não concordo com você, não concordo com você, não concordo com você, mas você, ok, olha, não gosto desse cara aqui, mas esse cara aqui falou um negócio bem coerente. Eu acho que essa ausência de opiniões contrárias nas lives paralelas, elas acabam que não são uma coisa tão positiva assim. Mas, por outro lado, elas levam o conteúdo até onde as pessoas estão e acabam popularizando, de certa forma, o trabalho do parlamentar, reforçando essa relação de representação. Então, tem esse lado positivo que também não pode ser ignorado, né?
Jenny, a gente está caminhando aqui para o final da nossa live, não paralela, e já até passamos o nosso horário. Eu queria saber se você quer enfatizar mais alguma conclusão do seu trabalho. Faltou dizer alguma coisa importante aí? Eu quero só falar aqui do que eu acho que é o desafio, sabe? Eu acho que esse mapeamento todo, ele impõe um questionamento para a gente mesmo, sabe? Para que os parlamentos fazem a transmissão ao vivo, sabe? A transmissão ao vivo, ela é para o público ou é para os próprios parlamentares, sabe? Eu faço essa pergunta mais direcionada por causa do ritual, lembra que eu falei ao longo, que é muito respeitado esse ritual, e que não se fala em cima de falas, e que se respeita a liturgia, mas quando você respeita toda essa liturgia, todo esse processo legislativo, que é algo muito árido do público, isso pode, de certa forma, também espantar o público, entendeu? Eu acho que é algo a se pensar nos parlamentos, de que se as transmissões ao vivo, pela televisão, ou em vídeo, enfim, pela internet, elas não devem ser mais palatáveis para o público, no sentido de explicar melhor em tempo real, mesmo que às vezes tenha algum tipo de interferência sobre o processo legislativo em si. Na minha opinião, tem sim um desafio de qualificar as informações das transmissões ao vivo, tornando essas informações ao vivo, essas informações mais compreensíveis para o cidadão, de forma a fazer o cidadão a se envolver mais com o processo legislativo e entender que ele faz parte daquilo, que tudo que está sendo votado ali tem impacto na vida dele, né? Então, eu acho que tem esse desafio para os parlamentos de qualificar as informações, de torná-las mais transparentes, mais com mais publicidade, né, que é com mais compreensíveis ao público, dando mais entendimento, e também aumentando o grau de engajamento das pessoas com o parlamento e também a interatividade, né, que eu falei que está subaproveitada, eu acho que ela pode ser mais aproveitada aí nesse sentido também. Olha só, antes da gente terminar, eu vou ler alguns comentários, tem vários comentários aqui, depois você dá uma olhada no YouTube, para quem chegou no meio do caminho, né, depois esse vídeo fica disponível, tá lá para todo mundo assistir. O Alexandre Porto acabou de comentar aqui sobre essa sua opinião a respeito das lives, concordo. O parlamentar divulga aos seus seguidores só o trecho da sessão que interessa a ele. Um fotograma não reflete a complexidade de um filme. E mais cedo um pouco, o Lincoln Macário comentou sobre a história de Cuba. Em Cuba, a imagem deve ser dirigida pela Escuela Internacional de Cine e Televisão, fundada por Garcia Marques, e o conteúdo dirigido pelo Partido Comunista, fundado por Fidel. Também cumprimentou a gente aqui o seu orientador, o Antônio Barros, e várias outras pessoas aqui cumprimentaram você, deram os parabéns pelo trabalho. Depois você dá uma olhada lá nos comentários, né? Que, claro que enquanto você estava falando não teve tempo. Eu queria lembrar que o programa de pós-graduação da Câmara dos Deputados atingiu 100 mestres formados em novembro, parabéns para o nosso programa, e que essa palestra faz parte do ciclo de palestras, né, do programa de pós-graduação. Elas estão todas disponíveis no canal do YouTube, que vocês estão acompanhando agora. A gente está encerrando hoje o ciclo de palestras desse ano, e ele vai ser retomado em fevereiro, no dia 22, com a aula inaugural do primeiro semestre letivo de 2021. E vai ser aqui também, na internet, ainda essa aula inaugural. Deixa eu ver se tem mais algum recado para eu dar. Só reforçar, né, que esse trabalho que a Dini apresentou é a dissertação de mestrado dela, que foi defendida agora, recentemente, parabéns. Ela está no processo final de revisão lá, né, de formatação, depois vai estar disponível, essa foi uma pergunta, no site da pós-graduação, está aí na tela o endereço dele, e fazer um comercial paralelo aqui, também no site abcpublica.org.br, a Associação Brasileira de Comunicação Pública, que nós duas participamos, né, Dini? Acho que é isso, obrigada a todo mundo que acompanhou essa apresentação de um trabalho inédito da Dini, esse mapeamento gigantesco. Quantas horas foram de sessão que você assistiu? 670. 670 horas de sessões plenárias, de 35 países, 55 casas parlamentares. Então, um trabalho bem grande de mapear, né, e compartilhar, e que vai estar disponível para todo mundo que trabalha nessa área. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou nesse
11 de dezembro, caminhando para o final do ano, mas o plenário da Câmara dos Deputados a todo vapor. Ainda tem trabalho pela frente aí até a gente chegar no Essa Natal. noite acabou de madrugada. É. Essa noite, a noite passada também, né? Muito trabalho aí. Obrigada a todo mundo, gente. Obrigada ao Wesley Clay e obrigada a Nádia, que fizeram aí a nossa tradução de Libras. Obrigada a quem acompanhou pela internet. Jenny, quer falar um tchauzinho também, para a gente se despedir? Tchau, gente. Quero agradecer a todo mundo que assistiu aqui, que esteve conosco. E é isso, gente. Vamos trabalhar para ter mais entendimento, né? Porque é a informação que empodera o cidadão, né? Para em busca dos próprios direitos, né? A informação, eu acredito muito que a informação ela é um direito que abre, né, o mundo, ele liberta, empodera e dá o direito das pessoas irem buscar outros direitos. É isso. Tchau, pessoal. Obrigada por todo mundo. Fica bem. Bom final de ano. Bom final de semana e bom final de ano.